Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje uma pessoa fantástica que está aqui comigo. Ela trabalhou muito tempo na parte de educação e a gente sabe que a educação é o pilar fundamental para que as pessoas possam ter desenvoltura e conquistar tudo que precisa na vida. A educação é tudo. Eu estou hoje com Maria Medeiros. Maria, prazer você ter aqui, tá aqui. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Renato, eu quero agradecer, saudar toda a sua audiência, é um prazer enorme. Muito obrigada por abrir as portas e me receber aqui e me dar a oportunidade de contar um pouco da minha história, de falar sobre educação. Sim, a educação é a estratégia mais poderosa para transformar a vida das pessoas. É verdade. Eu que lhe agradeço. Mas quem é Maria Medeiros? Fala aí pra gente. Vamos lá. Maria Medeiros é recifense, mas eu tenho a minha história, né? Infância, adolescência, vida adulta, toda no município de Nazaré da Mata. Acho que você conhece. Terra do Maracatu Rural, Zona da Mata Norte. Então eu tive a oportunidade de ser criada, de viver meu período de escola, de faculdade. Fiz a faculdade em Nazaré, a faculdade de formação de professores. E eu sou essa pernambucana que tem uma história para contar de conquistas relacionadas à educação. Então, eu estudei em escolas públicas, fui aluna da Escola de Aplicação da UPE, lá em Nazaré da Mata. Meu pai é servidor público, policial militar, minha mãe servidora pública também, e eu professora da rede estadual de ensino, aí com 20 anos de experiência. Já fui gestora de escola técnica em Carpina, gestora da escola técnica aqui Miguel Batista, que fica ali na Avenida Norte, na Macaxeira. E tive a oportunidade de ter implementado aqui no estado de Pernambuco, como secretária executiva de Educação Integral e Profissional, as escolas de referência, as escolas técnicas. E é essa bagagem aí que eu trago de todas essas experiências que foram vividas para compartilhar aqui com a tua audiência. Rapaz, que coisa! Só nessas suas palavras a gente já viu que o crescimento. Você saiu da escola do estado e geriu uma escola de estado. Exato, exatamente. Além disso, você foi mais além. Como é que posso falar? Você secretariou uma pasta de educação. Não sei se foi do governo, foi prefeitura, mas foi do governo do estado, governo do aqui estado. de Pernambuco. Pernambuco é uma referência nacional quando o assunto é educação integral em tempo integral. Então a gente tem essa política pública muito fortalecida aqui no nosso estado. Para você ter uma ideia, nós temos escolas integrais da rede estadual em todos os municípios, incluindo o distrito de Fernando de Noronha. E o que é legal, eu sou professora de biologia, então eu tive a oportunidade de estar na sala de aula como professora. Depois fui para a gestão de uma escola técnica, que também era de tempo integral, e eu quero aproveitar, já que essa é a minha praia, falar sobre como é importante políticas públicas que fomentem a permanência das crianças e dos adolescentes na escola. É um lugar privilegiado para o desenvolvimento pleno das novas gerações, e eu tenho muito orgulho de ter contribuído aqui no estado de Pernambuco com a política pública de educação integral, que a sua audiência aí conhece por escola de referência. Perto da sua casa deve ter uma escola de referência, uma escola técnica estadual. Vou dar aqui um exemplo, você vai lembrar logo. A ETEPAM, a Escola Técnica Soares Dutra, são todas escolas aí que fazem parte dessas políticas públicas que eu tive o privilégio, entre os anos de 18 e 22, de estar como secretária executiva de Educação Integral e Profissional. No ano de 23, fiz transição de carreira
e estou vivendo aí um novo momento que eu também quero compartilhar com você, não é? Abrir uma empresa, a Integrar Gestão e Educação, e a gente tem feito aí alguns trabalhos de consultoria, mentoria, palestras, e ainda hoje tem novidade que eu quero compartilhar aqui em primeira mão. Uma coisa boa. Então vou lhe parabenizar, porque realmente essa política das crianças estarem na escola, a gente quando pensa em a creche, aí não sei o quê, porque as pessoas, a comunidade menos favorecida não tem condições de pagar para alguém ficar com os filhos. Geralmente fica com os avós. Sim. Mas ali para frente, porque tem que trabalhar, o pai e a mãe tem que trabalhar para trazer o sustento. E quando você tem uma escola integral, que é em referência, aquela integral que a criança fica o dia todo na escola, eu acho fantástico, porque ali ele está sempre aprendendo, está longe de todos os males que acontecem, que a gente sabe que acontece, não só em escola pública, mas também em escola particular, existe também, mas é mais propenso o aluno da escola pública se envolver com os males do que o da escola particular. Eu não estou falando que porque quem tem mais dinheiro não se envolve sim. Mas o da escola pública, ele tem muito trabalho na rua. Meu menino tem 20 anos, ele não ia para a rua. Desde criança ele não vai para a rua. Por quê? Porque a gente não confiava ele estar na rua. Ele não tem amigo de rua, ele tem amigo de prédio. Né? Já o pessoal da comunidade, ele tem amigo de rua e vão andar. Mas isso aí é outro assunto. Então, quando você coloca as escolas técnicas, que eu acho também fantástica aquilo ali, porque antigamente, né, hoje em dia mais não, né, mas antigamente só tinha as universidades públicas, que eram ocupadas pelo pessoal do colégio particular, e o pessoal da escola pública não tinha acesso. Então a escola técnica ajudou muito a formar e profissionalizar muita gente. E depois eles vieram fazer faculdade, essa coisa. Então acho, me parabenizar pelos esses dois projetos, né? E sabendo que é pernambucano, é que eu fico mais saudoso. Pois é, e eu quero aproveitar só para não perder esse Sim. gancho da sua fala e dizer o seguinte, que nós vivemos em um país de dimensões continentais marcado por profundas desigualdades sociais. Então, na verdade, o que a gente precisa pensar é que as políticas públicas educacionais, de saúde, de segurança, de assistência social, ela precisa ser para todos e todas. Mas a gente precisa ter um olhar ainda mais especial para as famílias de nível socioeconômico baixo e muito baixo. O filósofo e economista indiano Amartya Sen, ele disse que as pessoas são fruto das oportunidades que tiveram e das escolhas que fizeram. Então, muitas vezes, o que falta na periferia são as oportunidades. O que falta lá para o interior do estado, muitas vezes, para aquele jovem construir o seu projeto de vida, porque a gente precisa que os jovens eles se sintam seguros para sonhar. Sonhar com o ingresso na universidade, sonhar com um curso técnico que abre portas no mercado de trabalho, porque por séculos a gente viveu realmente com privilégios destinados a alguns grupos, não é, dentro da sociedade. E quem está no âmbito municipal, no âmbito estadual e federal, pensando políticas públicas, principalmente olhando para crianças, para jovens, precisa considerar que a gente tem que incluir mais pessoas, oportunizar
as pessoas viverem, não é, algo novo, romper com o ciclo perverso da pobreza. Então, lá em Timbaúba, eu fui professora da escola integral em Timbaúba e vivi isso na prática. Quando você tem educação pública de qualidade, você está dando as ferramentas para que os jovens se sintam seguros e digam assim: essa vaga na Universidade Federal eu posso concorrer, é para mim. Esse emprego com um salário melhor é para mim também. Então, é o despertar de uma consciência que essa escola, que essa educação pública de qualidade promove. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Afinal de contas, ainda temos muito que fazer no nosso país, ainda temos muito para avançar, especialmente na área de educação. Concordo. Esse canal da gente, Maria, qual foi o pensamento dele? Qual foi a palavra da moda? O propósito. Sim. É levar conhecimento, tanto é que o TEX é treinamento, entretenimento e conversa. Maravilha. É as três letrinhas, TSC. Para as pessoas que não teriam condições nem financeiras ou de tempo para se capacitar. Uhum. O canal ele é um canal de capacitação. Nele tem palestras, tem esse nosso bate-papo, né? Que a gente isso aqui a gente está levando para as pessoas conhecimento, a gente está levando para as pessoas capacitação. Então, o intuito era esse. Porque, como eu sou consultor de empresa, eu vi muita gente, muitas empresas falando o seguinte: problema está nas pessoas, problema está nas pessoas, problema está nas pessoas. Então, sempre o culpado eram as pessoas. Então, por que não capacita essas pessoas? Ah, não, porque é caro. Opa! Então, né? Não capacito porque é caro e eu não, ele precisa se capacitar, mas ele não tem condições. Uhum. Então nós criamos o canal para que as pessoas possam se capacitar. Consumir esse conteúdo gratuitamente. Isso. Então, assim, como você falou, o cara lá do Acre, o cara na Paraíba, o cara no interior do Pernambuco, ele quiser se capacitar, o canal tá cheio. Fala de muita coisa, fala de vendas, fala de comunicação, fala de todos os assuntos pertinentes ao mercado corporativo. Maravilha. Então, por quê? Porque eu gosto muito disso. Como você falou, a política pública educacional, ela é muito importante e eu digo mais, eu sou muito fã de professor, porque minha mãe foi professora. Né? Eu sei. Em português. Então, assim, eu tenho muito apreço por professores. Eu admiro muito professores. E eu acho até que eles deviam ser o salário mais alto de um país, até porque todos os ricos, milionários e grandes profissionais passaram por professores. É verdade. E você tocou num ponto muito importante, a valorização dos profissionais da educação, que sim perpassa por questões salariais, e a gente tem que falar isso de maneira muito tranquila, não é? Então, assim, a gente tem uma questão a ser superada e ser resolvida no tocante ao piso salarial, não é? E a gente precisa de reconhecimento advindo de melhores salários. Esse é um ponto, e eu falo inclusive como professora, mas não é só isso. Condições de trabalho. A gente precisa que o professor, quando a gente fala de uma escola onde o estudante fica mais tempo, não é tempo integral, o professor também fica mais tempo. E para o professor não estar transitando de escola em escola, você foi filho de professora, vai lembrar, corre para um lado, corre para o outro, isso traz qualidade de vida e qualidade para o exercício profissional. Sim. Então, ficar em uma única escola, com melhor salário, com condições de trabalho, você veja, hoje a tecnologia não é algo que está presente em todas as áreas de atuação e na educação não é diferente. Chegou na sala de aula e com força total depois da pandemia, e aí a gente precisa sim, com essa nova geração de crianças, de jovens, de ter recursos disponíveis para o professor fazer o seu trabalho. Mas, além disso, um outro pilar importante da valorização dos profissionais da educação é formação continuada, que eu vou aproveitar
para falar muito na linha do que você trouxe aqui do canal, do podcast e do treinamento. Na área de educação, a gente não usa a expressão treinamento, usa a expressão formação continuada, que em algumas empresas é a formação em serviço, porque você sabe que a nossa formação inicial tem a ver com a nossa graduação. Sim. Eu sou licenciada em biologia, sou especialista em microbiologia, depois fiz outra especialização em gestão pedagógica, fui para a Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz um mestrado em gestão e avaliação. Toda essa bagagem, ela é acadêmica. Mas no exercício da minha atividade docente, o que fez muita diferença, Renato, a formação continuada, lá no dia a dia da escola, com os meus pares, liderado por uma coordenadora pedagógica. Então, isso que você traz do profissional, tá o tempo todo se atualizando, também é muito verdade na vida do professor e da professora. Sim. Também é algo muito importante. O mundo está em constante mudanças, sim, não é? E a gente precisa o tempo todo, enquanto você falava sobre as oportunidades aqui do canal, de você acessar diferentes conteúdos, eu estava pensando, mas para isso eu tenho que querer. O profissional tem que entender a importância do aprender ao aprender. Eu costumo dizer que o nome é chique, é só para eu me amostrar, mas sempre eu falo de lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, nas palestras, nos momentos de formação continuada, eu sempre começo dizendo, olha, vamos refletir se você está aqui e tem abertura para o novo, flexibilidade, adaptabilidade, porque veja, você já era um profissional estabelecido no mercado, mas você precisou se abrir para o novo, empreender no digital. Então eu, como professora, também em algum momento senti friozinho na barriga, agora eu vou ser gestora de uma escola. O que é que eu preciso fazer além de me inspirar, não é? Eu lembro quando eu fui selecionada para assumir a direção da escola, eu digo, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu pensei, vou me inspirar no meu gestor, o saudoso Tony, lá de Timbaúba, né? Ele já não está mais entre nós, mas assim, Tony era um exemplo, uma liderança inspiradora. Eu digo, se eu fizer metade do que Tony faz aqui, porque eu aprendia vendo ele atuar, vai dar certo. Mas o que é que eu senti vontade, Renato, de estudar? Eu digo, Jesus, eu preciso correr. E foi quando eu fiz a pós em gestão pedagógica da educação profissional aqui no IF de Pernambuco. Porque eu digo assim, se eu vou ser diretora de uma escola técnica, eu tenho que aprender aí um conjunto, não é, de conteúdos para poder dar conta do exercício aí da minha função. E aí eu quero aproveitar para falar sobre essa atitude protagonista que nós profissionais precisamos ter de estar investindo no nosso aprendizado, e é um aprendizado contínuo, né? Não para nunca. Qualquer profissão não para de estudar. Exato. Sempre, como você falou, não está mudando muito rápido e todas as profissões elas estão mudando também. Tem profissão que vai acabar. Tem profissão que vai, são novas profissões que vão chegar. Então, assim, é muito legal isso. O que eu vejo nos professores, minha mãe foi professora, eu sei disso, as pessoas pensam que o professor não trabalha, né? O professor tem que preparar. Será que tem alguém que pensa isso? Eu já vi muita gente falando. Porque trabalha de domingo a domingo. Não, o dia todo. Às vezes ele tem 3 colégios, pega de manhã, de tarde e de noite. Exato. Tem que corrigir prova, tem que preparar a aula. Então, assim, eu não sei como é que o professor consegue isso. E, assim, eu fico com medo que mais na frente não tenham mais professores. Ninguém queira mais ser professor por conta dessa falta de valorização profissional. Exatamente. Né? É um bom ponto que você trouxe. E tem a ver com a atratividade da carreira, né? Sim. Então é algo a ser pensado. Quando a gente falou sobre valorização profissional, há essa nuance da gente poder tornar a carreira mais atrativa para atrair jovens para essa carreira. Porque se tem uma coisa que
nunca, jamais será substituído, por mais que a gente tenha inteligência artificial, por mais que a gente tenha recursos tecnológicos, é a presença educativa do professor e da professora na troca com seu estudante, né? A internet, ela é um complemento. Você for lá, sei lá, estudar aritmética e você entendeu alguma coisa lá, chega em casa, você quer estudar, bota um vídeo no YouTube sobre aritmética, vai estudar aritmética, o que entra no desacordo, que eu acho muito forte, eu acho, é o empresário que eu acho que 80, 70, 80%, vou botar 60% por baixo, das pessoas que movimentam o mercado brasileiro, ou o mercado mundial, é a classe média baixa. São eles que se propõem a trabalhar para os empresários. E o empresário, ele quer o cara mais capacitado. Mas olha, como é isso? Se a educação primária e a secundária que ele teve lá não foi boa. E onde é que estão os empresários? Ah, não, isso é problema do governo. Eu creio que se você quer ter pessoas capacitadas, ajude a capacitar. Vamos pensar no nosso país, para poder ajudar aí a audiência aqui do canal sair com essa reflexão, né? Qual é o projeto da nação? Então eu nem falo de grupos específicos, mas eu penso no projeto de nação que nós temos. E olhando para isso, a gente traz respostas para algumas questões que você pontuou. Então, a gente quer realmente romper com o ciclo perverso da pobreza, há a intenção de se reduzir desigualdades sociais, não é? Porque você sabe que o efeito colateral do não investimento na educação pública aparece na saúde, aparece na segurança, tem desdobramentos em outras áreas. Certeza. Então, quando você investe em educação, um país que tem educação como prioridade, ele vai direto no cerne da questão. Então, é muito importante que esse debate ele seja ampliado e que a gente pense nas políticas públicas e para traduzir, não é? Para que as pessoas entendam, são programas e projetos que garantam o acesso à escola. Você rapidamente falou sobre a questão da creche. Creche, pré-escola, ciclo de alfabetização, é preciso ler e escrever na idade certa, é preciso que você viva as experiências do fundamental anos finais, que na época da gente era de 5ª ou 8ª série, hoje é do 6º ao 9º ano. Eu não posso reprovar maciçamente no 9º ano, porque esse estudante que muitas vezes está sendo empurrado da escola, porque quem tem fome tem pressa, e no primeiro ano está pensando já com 14, 15 anos em ajudar a compor a renda da família, ele acaba saindo, abandonando. Então eu tenho que ter políticas públicas que fomentem a permanência desse estudante. Seja atrativo. Exato. Que ele tenha interesse em permanecer e que a trajetória dele oportunize, como eu falei, a construção do projeto de vida. E eu quero traduzir o que é isso. É poder você pensar no futuro e sonhar com degraus. Então, você falou do seu filho. Na hora que ele estava na escola, você fomentava que ele sonhasse com uma carreira, que ele sonhasse com um trabalho. Isso tem que valer para todas e todos. Não pode ser algo exclusivo dos privilegiados da sorte que fazem parte de uma determinada classe social. Todas e todos precisam ter direito a concluir os estudos, a educação básica,
a ir para a universidade, e tem pessoas que querem fazer o curso técnico, sim, é uma opção. A gente precisa no nosso país aumentar as matrículas na educação profissional e tecnológica. Vários estados, o próprio governo federal tem algumas iniciativas de fomento à expansão das matrículas. Por quê? Porque isso faz com que lá na frente eu consiga gerar emprego, renda, colocar essa economia do país para girar. Por quê? Porque eu tenho pessoas que foram melhor preparadas. Com certeza. E assim, Maria, quando a gente fala de oportunidade para as pessoas, você está falando, eu me lembrei, eu gosto muito de ir no Mercado da Madalena de domingo, ficar por ali, e chega o pessoal, né, que conversa e tal, aí chegou um rapaz, ele estava com um menininho, disse, eita rapaz, tal, gosto de criança, aí falei, e aí, o que vai ser quando crescer? Aí o pai respondeu, se ele se livrar da morte da cadeia, para mim já tá bom. Ave Maria, que tristeza. Esse pensamento, o cara tá lá dentro. E aquilo ficou tão, assim, me deixou tão triste, porque se aquela criança crescer com isso, e o pai dele diga assim, se você se livrar do cemitério da cadeia, para mim já tá bom. Ele podia ser uma coisa maior, podia ser assim, olha, ele vai ser um médico, ele vai ser um professor, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser qualquer tipo de coisa que não fosse isso. Porque quando você é muito baixo você desejar para o seu filho que ele não seja preso e nem que seja morto. Mas você entende que essa fala vem de um lugar de exclusão social, de marginalização. Então é importante que a gente entenda, e eu vou falar até como professora, no contato ali com os estudantes dentro dessa escola de educação integral, em tempo integral, em que a gente trabalhava fortemente com projeto de vida, com protagonismo juvenil. Então eu, professora, me envolvia com os meninos na orientação deles, inscrição para os vestibulares. Para você ter ideia, a gente em Timbaúba escrevia meninos para o vestibular da Paraíba, da UFPB. A gente pegava, conseguia ônibus, mobilizava no município, 2, 3 ônibus, lotava com os meninos, levava para João Pessoa, ficava igual os pais ficam na porta, esperando os meninos terminarem, vibrando com eles. E quando eles chegavam no terceiro ano, porque, Renato, é processo. Se eu estimular, se eu der condições para o desenvolvimento, aqueles jovens mudam a realidade da própria família. Sim. Algumas famílias levavam aqueles meninos para a escola até desacreditados. Porque para eles, como eles não viveram essa experiência, eu e você, a gente diz assim, a educação é poderosa, a educação transforma vidas, porque eu e você vivemos isso. E aí, para quem não viveu, para quem tem a dureza da vida, de ter trabalhado quando era criança, estudar com fome, essa pessoa, ela olha para a escola e diz assim, mas eu não tenho essa referência, essa instituição não comunica nem comigo, nem com meus antepassados essa mudança que vocês estão falando. Então, por isso que é importante que a gente traga essa perspectiva de abrir a possibilidade da criança, do jovem se enxergar com condições de realizar sonhos. Muitos dos meus estudantes, eles nem sabiam responder qual era o sonho, porque eles não sonhavam. Não sonhavam. Pois é, e aí vem mais uma vez novamente
o papel, não é, do professor, da professora. Eu quero aproveitar e falar sobre um personagem também, Renato, que inclusive eu tenho dedicado aí uma atenção especial para a formação continuada, para o desenvolvimento profissional de quem é diretor escolar, do gestor, da gestora, que é o líder ali daquele time, porque não é fácil. Não é trivial, educação não é para amadores, e aí a gente precisa o tempo todo, não é, que os profissionais estejam sendo formados, estejam antenados. Quando eu digo assim, olha, Renato, a escola precisa ser um lugar de desenvolvimento integral. Aí você pensa assim, mas isso significa o quê, Maria, na prática? Que para além do desenvolvimento cognitivo, eu preciso investir na dimensão da afetividade, da espiritualidade, da corporeidade. Eu e você, a gente passou por escolas que privilegiaram apenas a dimensão cognitiva. É importante? É. Tem que saber ler e escrever? Tem. Tem que saber e sair do ensino médio com a bagagem necessária, as aprendizagens necessárias para fazer o Enem? Sim, mas você sabe que cada vez mais é importante, mais do que saber fazer, é saber conviver. Falando de mercado de trabalho, falando dessas habilidades, vê só, tem um estudo que revelou que de cada 10 jovens admitidos por competência técnica, 9 são demitidos por falta de competência comportamental. Então agora eu entro na tal das soft skills, das habilidades socioemocionais. Flexibilidade, a gente já falou aqui, adaptabilidade, abertura para o novo, comunicação, não é, saber trabalhar em equipe. Então, a escola, ela já pode fomentar um trabalho que respeita, Renato, e eu não posso deixar de registrar isso aqui, as inteligências múltiplas dos estudantes. Então, vê só, não sei se você era esportista, não era muito minha praia, eu não era esportista. Mas também eu não tinha muito talento, deixa eu ver. Eu era da dança, Sim. da cultura, da arte. E aí a gente muitas vezes puxa a orelha daquele menino que é de outra área ou que manifesta uma outra inteligência que não seja lógico-matemática. Porque a gente, não tem que saber e tem que ser bom de nota. Não é? E aí eu quero deixar no nosso radar que precisa ser bom de nota sim, senão a gente não reduz desigualdade. Criança que não aprende, jovem que não aprende, não vai conseguir realizar os seus sonhos, mas a gente precisa ter comportamentos e atitudes. É verdade, ó, e tem, ó, Maria, tem até um cara que faz stand-up. Sim. Que ele diz assim, ó, é muito... que vai se dar melhor na vida, que tem o pessoal da frente, que senta na frente, que é os CDFs, e o que senta atrás. Sim. É muito mais valoroso o 7 e 8 do cara que senta atrás do que o 10 que senta na frente. Porque o de trás, ele presta pouca atenção na aula e consegue aprender. E também ele é mais relacionado. Então lá na frente ele vai ter a nota dele legal, mas vai se relacionar bem com as pessoas. Já o pessoal da frente é mais introspectivo, é mais estudante, mais CDF, mas é uma piada, mas que é uma piada que a gente olha assim e diz... Que tem um pouquinho um fundo de verdade, tem. Eu vou aproveitar e já vou fazer uma confissão, né? E é a confissão aqui no podcast. Eu já fiz essa confissão presencialmente, mas agora ela vai ficar gravada, não é? Porque as pessoas, quando nos veem adultos, profissionalmente estabelecidos, pensam assim, esses dois deviam ser muito estudiosos. Então assim, Renato, talvez seja a sua história, mas a minha
É que eu quero dizer que eu não era aluna do fundão, mas eu era aluna da lateral, assim, porque eu sempre fui muito autona, e aí eu não podia sentar na frente, porque senão eu ficava na frente dos colegas. Mas eu sempre fui a aluna que passava se arrastando, com manhinha, sabe, em cima, cobrando, fazendo aula de reforço, que tinha essa retaguarda para me empurrar. E assim, o gosto pelo aprender a aprender veio mesmo na faculdade, viu? Mas tem uma coisa para registrar. Eu não me lembro de quando eu não fui a representante da turma. Eu me lembro de sempre ter essa questão da comunicação, da liderança, muito desenvolvida, muito aflorada. Sabe aquela história? Maria, corre ali, fala com a professora para mudar o dia da prova, que as pessoas tinham medo de falar, porque não sabiam quais argumentos usar. Nunca tive problema. Não era a CDF, não era a aluna da estrelinha dourada, mas era a que falava, a que comunicava, a que gostava do grupo de música e de dança. Então, e cá estou eu com você aqui. Tá vendo que coisa boa? Não é? E Não, você venceu mesmo na vida. Pois é. Mas assim, só para dizer que às vezes a gente bota rótulos nos estudantes e coloca rótulos nos filhos, nos nossos sobrinhos. E isso é muito terrível, é cruel, não é? Essa história do determinismo. Então, isso é muito forte e a gente precisa ter cuidado, porque há uma diversidade de dons e de talentos. E a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que tem espírito empreendedor, uma pessoa que inova, é alguém que pode se posicionar no mercado e tá aí ganhando dinheiro, vivendo bem. Então, assim, para que a gente fique também com isso no radar, de que a gente precisa valorizar as diferentes inteligências, não é, das pessoas, das nossas crianças, dos nossos jovens, não colocar limites nos sonhos, não é? E parar com essa história. Ah, fulano não dá pra isso não, vai dar pro que não presta. Por que vai dar pro que não presta? Que história é essa? Vira vendedor. Não, vamos, não é? E eu quero lhe dizer uma coisa, viu? E aí eu fui vendedora, trabalhei num armazém de construção com muito orgulho, Sim. porque a vida da gente é feita de fases. Todos são vendedores. Eu tava na faculdade, Renato, e durante o dia lá em Nazaré da Mata, trabalhava num armazém de construção, era a minha realidade. Eu precisava trabalhar, e não é porque eu achava bonito, não. Ah, eu vou trabalhar para ter meu dinheirinho. Era para compor a renda de casa. E aí, fazia faculdade, trabalhava durante o dia, mas era concurseira, estava sempre com o olho nas possibilidades, no futuro. E aí, estudava, Renata. A gente formava grupo de estudo lá em Nazaré, porque não podia pagar cursinho. E aí, um sabia português, outro sabia matemática. E a gente ia se apoiando e estudando. Passei no concurso do estado. Fui para a sala de aula, aí pensei, mas será que eu tenho jeito pro negócio da gestão? Acho que tenho. Fiz uma seleção, fui ser diretora, depois de um tempo, tem uma oportunidade aqui na Secretaria de Educação do Estado. Entrei em 2011. E eu morava em Carpina, vinha para Recife, porque uma coisa também para a gente compartilhar de aprendizado aqui com todo mundo que está nos acompanhando é que atitude, não é, Renato? Muda tudo. É você, aquela história, o cavalo tá passando selado e você monta, não perde o bonde da história. Então é muito importante o despertar dessa consciência de que você é protagonista da sua história de vida e que independentemente da etapa que você tá, faça bem feito. A gente escuta muito, tu disseste que propósito é uma palavrinha da moda, né? Mas tem uma coisa também que tá na moda, é dizer, olhe, suporte o processo, né? E aí, a verdade é que tem gente que tá passando por processo doloroso, tá passando por perrengue. E faz muito tempo nesse Não processo. Pois é, mas não desista, persista, siga adiante. É verdade. E assim, Maria, você falou duas coisas aí. Uma foi que os pais querem jogar nos filhos as frustrações que ele meu filho vai ser médico. Mas tu não é médico. Ele diz, não, mas eu queria ser médico, não fui.
O menino não quer ser médico. O menino quer ser engenheiro, o menino quer ser advogado, o menino quer ser, sei lá, Programador. músico, programador. E o pai, não, mas está para ser médico. Aí ele forma um médico frustrado, porque ele não queria aquela profissão. Uma coisa é isso, é deixar, eu faço mentoria com jovens, primeiro, segundo, terceiro ano, e eu converso com os pais. Por que você escolheu essa profissão para o menino? Às vezes eu perguntei, por que você tem essa profissão? Não, porque meu pai, não, peraí, mas é o que você quer? É o seu sonho? Né? E a segunda coisa é, a faculdade, as escolas, elas, esse processo sempre é para você ser CLT. Porque nenhuma escola ensina você a ser empreendedor. Eita, tá aí uma coisa importante da gente refletir, não é? Não tem problema nenhum em ser CLT. Não tem problema nenhum também em ser servidor público, não é? Não. De jeito nenhum. Mas por que não fomentarmos Porque mais o você não espírito empreendedor? Por que você não dá as oportunidades? Exato. Porque você não abre as oportunidades. Porque, Renato, tem uma coisa que ajuda a gente a ter a mentalidade de empreendedor. É pensar que tem problema para ser resolvido, então tem espaço para a gente empreender. Deixa eu te falar. Olha, o Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, era a comunidade mais perigosa do Rio. Uhum. E ninguém queria empregar quem era da Rocinha. Veja que coisa. O brasileiro, ele é muito criativo. O brasileiro, ele é empreendedor nato. Então, o que acontecia? Ou você botava o endereço da sua tia que morava em São Cristóvão, não sei aonde, para poder arrumar aquele emprego. E quando descobriam, eles demitiam. Então, a comunidade da Rocinha, eles começaram a trazer as empresas de fora para dentro da Rocinha. Eles começaram a empreender dentro da Rocinha, então começaram a ter salão de beleza, começaram a ter lanchonete, restaurante. E na Rocinha teve até McDonald's já. E a Rocinha, hoje em dia, ele é ponto turístico do Rio de Janeiro. Então, na diversidade, na rejeição, eles se Eles floresceram. Exatamente. Então, quando a gente não existe uma cadeira de empreendedorismo nem em faculdade nem em escola. Então ele deixa você, ele forma você para ser CLT ou concursado. Exato. Porque o que é o concursado? Por que o cara quer o concurso? Pela estabilidade, Exatamente. entre outras coisas. Ele não vai ficar desempregado. Eu tô falando inclusive com conhecimento de causa, Sim, porque eu era a louca dos concursos públicos. É. E na minha cabeça, sabe, Renato, tava muito a história de ter estabilidade para quê? Para poder realizar o sonho da casa própria, para poder fazer o financiamento do carro. Aí eu já vou aproveitar para falar do que eu vivi agora em 2023 Sim. e que tem a ver com uma abertura, não é, para novos aprendizados, para essa realidade do mercado digital. Porque antes, num bate-papo como esse, em que a gente levantou a bola do empreendedorismo, as pessoas a priori iam pensar no empreendedorismo de negócio e na empresa física. Mas hoje você sabe que a gente tem a oportunidade de empreender no mercado digital e ganhar escala. Então, Renato, eu quero compartilhar essa minha experiência. Não é uma profissional, servidora pública, com 20 anos de atuação, como eu já compartilhei aqui com vocês, mas que enxergou no digital a oportunidade de amplificar a sua voz. Então, eu fechei meu ciclo no governo do estado em dezembro de 22. Em 23, já abri a empresa e já comecei a usar o celular para divulgar a minha nova fase profissional. E aí, para isso, eu tive que exercitar o quê? O lifelong learning, não é? Aprendendo todo dia, olhando, Renato, para quem já estava fazendo, tendo mentores. E hoje eu tô aí na carinha do gol para lançar um infoproduto. Eu nunca pensei, olha só, imagina, eu nunca pensei em ser dona de nada, eu não tinha mentalidade de empreendedora. E aí, de repente, eu digo, não só vou empreender,
como vou empreender no digital. E a gente tá aí às vésperas de lançar um infoproduto, o curso em gestão escolar, liderança e estratégias educacionais, voltado para profissionais da área de educação. A gente vai fazer umas lives, uns esquentas para poder trazer, não é, toda essa audiência, todo esse público da educação para conhecer melhor a nossa oferta, o nosso produto. Mas isso tem a ver com o quê? Com atitude. Eu poderia ter pensado assim, ó céus, ó vida, ó azar, e agora que eu não estou mais secretária executiva, o que vai ser da minha vida? E aí eu pensei, vou pegar todos os aprendizados, vou olhar para esse inacreditável mundo novo do digital e vou começar a empreender. E quero lhe dizer uma coisa, viu? É extraordinário. Eu estimulo você que está aí nos acompanhando, né? A pensar sobre esse assunto, posicionamento digital. Você, por exemplo, está muito bem posicionado. Olha aqui, ó, tem um podcast super articulado e você sabe do poder dessa ferramenta, Sim. do quanto o uso do digital, né, trouxe aí para você ganhos, levou você para um outro nível. Então, se você quer estudar mais sobre esse assunto, me siga nas redes sociais. E se quiser melhorar sua comunicação, eu estou vendo aqui que eu recebi que a mentoria individual de comunicação e oratória. Isso. Que dentre outras coisas, eu já vi aqui também que tem encontro no Zoom. Exato. Não é isso? São 4 encontros de 1 hora pelo Zoom. Então você já está no digital também. Exato. Tô super no digital e quero trazer você que está aí também para estar aproveitando essa oportunidade. Assim, eu gostei muito do conteúdo que você colocou aqui nesse treinamento, né? Essa mentoria de comunicação, né? Mão na massa, tal, essas coisas eu achei arretado, né? Mas esse aqui tem uma data que vai começar, tem alguma coisa, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos lá. Então, você que ainda não me segue no Instagram, por favor, corra para lá agora. Sim. É o @mariamedeiros.pe. E lá eu faço a oferta de alguns infoprodutos, né? Então, eu comentei aqui que nós vamos lançar um curso que ele é autoinstrucional, num ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho 2 parceiros de negócios, porque se você quiser ir mais longe, vá com mais pessoas, não é? Exatamente. Você pode ir sozinho e você vai para algum lugar. Mas para ir mais rápido e potencializar seus resultados, vá bem acompanhado. Então eu tenho aí 2 parceiros, Severino Andrade e Lamartine Carvalho, que são profissionais que têm experiência na área de gestão pública e que estão comigo nesse infoproduto do curso. Mas você falou da mentoria. Sim. A mentoria é um outro infoproduto que eu disponibilizo lá no meu perfil do Instagram. Você acredita, Renato, que eu tenho mentorada da Paraíba? Eu tenho uma mentorada do Mato Grosso do Sul. Vê só que negócio extraordinário, né? Não há fronteiras geográficas, não há limitação de espaço e de tempo para a gente se conectar hoje com as pessoas e para a gente vender. Não há. Não tem não. Você precisa ter uma boa ideia, saber que existe uma camada, não é ainda, de clientes, de potenciais clientes que não compraram porque não conhecem você. Isso. Na hora que você botar a cara, que você estruturar seu produto, sim, é possível viver do digital. Com certeza. E é algo que eu tenho vivido aí nos últimos meses, não é? Completei 1 ano aí nessa transição de carreira. Então a mentoria é para a gente trazer esse trabalho mais personalizado, 1 a 1, encontros no Zoom, sobre comunicação, oratória, carreira. A gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento profissional, porque ninguém dá o que não tem. É preciso primeiro dar uma arrumada na casa interna. Às vezes a gente tem tanta competência, mas está cheio de sabotador, Renato, pensando mal a nosso próprio respeito, e aí a gente não voa porque a gente mesmo se aprisionou. Então, na mentoria a gente conversa sobre isso, né?
Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Então, muitos dos meus comportamentos têm a ver com pensamentos, crenças limitantes. Tu já imaginou eu aqui diante de uma autoridade como você, não é? Nesse podcast, aí o pensamento é, será que eu vou dar conta, meu Deus? Será que eu vou conseguir desenrolar? E na hora que eu tô pensando, eu já tô ficando nervosa, como diria o poeta Jessié Quirino, eu já vou me acabrunhando, né? Já vou querendo baixar os ombros. Aí quando eu vinha no caminho, eu pensei, não, eu vou dar conta sim. Peraí, Renato vai conversar comigo de um tema que eu domino. Então, calma, Maria, respira, né? Eu digo muito para minha audiência, cheira a flor, sopra a vela, se acalma, tira o mau pensamento da cabeça, não é? Arruma, cheira a flor e sopra a vela. Sopra a vela. E aí é um exercício que até criança faz. Criança faz esse exercício de meditação. E aí eu vou me acalmando e penso assim, eu vou dar conta, vai ser bom. Ó, Renato, eu já vou mudando a postura, né? Comunicação não verbal. Já vou ficando mais altivo, empinando o nariz, ó. E aí isso vai me dando o quê? Autoconfiança. Não é? Advinda do quê? Do questionamento do meu pensamento. Eu vi Murilo Gun, né, que é um pernambucano extraordinário, muito bom, né? muito bom. Ave Maria, eu amo Murilo Gun, sou muito fã. E ele disse que investigar, eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos. Aí ele disse assim, é como se fosse o céu e as nuvens. Você é o céu. E os pensamentos são as nuvens. Então o céu olha para as nuvens. Então você precisa olhar para os seus pensamentos desse lugar e questionar. Por que eu estou pensando isso? Às vezes, e só para voltar ao início da nossa conversa, eu cresci com pessoas dizendo que eu não tinha capacidade, que eu não ia dar certo, tomara a Deus que sobreviva, não vai dar para nada. Essa menina, esse menino, e isso vai ficando aqui, ó, na minha cabeça. E isso vai se transformando em sabotadores. Então, por isso que é importante para todos os profissionais de todas as áreas de atuação passar por esse processo de autoconhecimento, sua identidade, fortalecer sua autoestima. A gente precisa estar bem para ir ao encontro do outro. E aí, depois a gente vai falar sobre comunicação verbal, não verbal, a gente vai falar sobre oratória, porque tem técnica, né? Tem gente que diz assim, Renato é muito habilidoso, ele nasceu com esse dom. Tem dom, tem talento e tem habilidade. E a habilidade a gente treina. Então, a comunicação é para todas e todos que querem sim se posicionar melhor, seja no digital, seja na sua carreira onde você está. Quantos problemas a gente evitaria se a gente se comunicasse melhor? Será que talvez você já teria tido até uma oportunidade de promoção? Bora falar das vendas? Você está ali, todo mundo é vendedor, tem um mais desenrolado que se comunica bem, que se posiciona promovido a gerente. Não é não? E isso daí tem a ver com uma habilidade, a habilidade de se comunicar. Você é chefe e fica dizendo, mas eu peço e eles não me entregam. A minha equipe, não sei o que está acontecendo, não consegue entregar o que eu peço. Criatura, será que tu tens uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta? Você sabe que no ambiente de trabalho, às vezes uma palavra mal empregada gera um conflito terrível. Então, vê como esse assunto é importante da gente estudar. Muito, muito. Rapaz, Maria, eu ficaria aqui com você 3 dias conversando, que você tem uma energia fenomenal. Olha, infelizmente vou ter que acabar, mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais. Pois é. E eu volto. Volta mesmo. Volto. Então pronto, aí já vai marcar outro podcast. Eu quero levar você para palestrar no Tex também. Massa. Vamos estreitar esses vínculos, porque você tem muita energia, sua energia é muito boa. Maria, muito obrigado por você ter vindo. Rapaz, foi massa esse podcast. Que podcast sensacional. Gente, vai lá seguir Maria. Essa pessoa fantástica. É que vocês não estão... Eu não sei como passar para vocês a energia dessa mulher através de um vídeo, mas ela é energia pura, positiva,
vitoriosa. Vai lá seguir essa mulher, que vale muito a pena. Tá certo, Maria? Obrigado, viu? Maravilha. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até o próximo TechCast. Valeu!